Oi, gente, esse é o ArchiCast número 199, meu nome é Adilson e hoje a gente traz mais um tema que parece simples e direto, mas tem nuances de complexidade, daquelas que se você puxa um fio vê o novelo inteiro. Segundo a arquiteta e crítica Ruth Zain, essa vertente arquitetônica, se é que podemos chamá-la assim, abre aspas, segue sendo mal reconhecido e sua conceituação restando confusa e vaga, mesmo sendo fato histórico arquitetônico de inegável prevalência em certo momento de meados do século XX, fecha aspas, e que facilmente a gente pode achar em uma pesquisa na internet características, obras e nomenclaturas. Mas de verdade, o que parece ser raso pode também estar certo. Dentre ética, estética, teorias, filmes e paredes sem acabamento, a gente vai conversar sobre essa abrangente classificação que a gente chama de brutalismo. Para conversar sobre esse tema, chamamos nossos amigos, pessoal de casa. Deixa eu apresentar primeiro quem está aqui com a gente. Caio Dias, bom dia para você, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, galera. Tudo beleza? Tudo certinho, graças a Deus. Tá aqui também para conversar com a gente o Guga, Gustavo Novaes. Fala, Guga, tudo bom? Tudo bom, pessoal? E aí? Cara, sendo 199? Quer dizer, o próximo já 200, porra? É isso aí, rapaz. Estamos na beirada do 200. E para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E Rafa, como é que você tá? Beleza, obrigado, Caio, obrigado, Guga, pela presença. Não poderia não ser vocês aí nesse episódio quase 200. E voltando a falar de um tema que faz tempo que a gente não fala, né? Que é a história da arquitetura. A gente tem conversado sobre muitos assuntos, assim, das atualidades, né? Mas a perspectiva histórica também a gente gosta bastante e valeu pela presença. Isso aí. E antes da gente ir pro papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, tudo beleza? E aí? Tudo certo. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Mandando aquele e-mail marotíssimo para contato@archicast.com e também você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Além disso, a gente tem um canal no Telegram e também um canal no YouTube, não é, Adilson? Exatamente. Lá no YouTube a gente tem os nossos episódios ilustrados, a gente tem as entrevistas em vídeo. Então aproveita para ir lá no nosso canal, prestigiar a gente, seguir, curtir os vídeos e, enfim, aproveitar o conteúdo por lá também. Só acessar youtube.com/archicast. E se você está escutando esse episódio hoje, no dia 6 de março de 2023, é o último dia para que você possa nos enviar uma história interessante sobre a sua relação com arquitetura e urbanismo, com os conteúdos do nosso podcast, qualquer história interessante, engraçada. A gente está selecionando alguma dessas histórias para que elas façam parte do episódio 200. Então, hoje é o último dia para que você possa clicar lá no link que a gente vai deixar para vocês na postagem, no formulário. A gente também deixa nas redes sociais e vocês podem mandar uma história lá bacana para que a gente possa ler, interagir e quem sabe até que você possa participar da gravação desse episódio com a gente. A gente vai escolher as melhores histórias, vai convidar vocês, marcar um dia para a gravação para a gente poder fazer essa celebração do episódio número 200. Certo, Rafa? Certíssimo. E temos outro recado, não é, Adilson? Exatamente. Instituto Tomiotaki dando seu alô por aqui. Foram divulgadas no dia 1º de março de 2023 as obras e projetos selecionados do 9º Prêmio Arquitetura Tomiotaki AkzoNobel. Eles farão parte de uma exposição na sede do Instituto Tomiotaki entre 9 de maio e 2 de julho de 2023, além de uma publicação sobre o prêmio. A seleção foi feita por um júri formado pelas arquitetas e pelos arquitetos Carol Tonetti, Caterine Otondo, Clévio Rabelo, Esther Carro e Thaís Troncon Rosa. Na inauguração do evento, serão anunciadas as 3 obras premiadas na categoria profissional e um projeto na categoria universitária. Continue acompanhando as notícias pelo site e pelas redes sociais do Instituto Tomiotaki. Realização: Ministério da Cultura, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal, com patrocínio de AkzoNobel. Então é isso, Rafa? É isso aí. Vamos deixar a galera com esse episódio brutal. Muito bom, boa pegadinha. Olha, uma surpresa, se você estiver só ouvindo esse episódio, você pode ir lá pro YouTube e ver esse episódio ilustrado. Então, na medida que for aparecendo os projetos que a gente for falando, as imagens dos projetos vão aparecendo lá também, certo, Rafa? Certíssimo. Então é isso, a gente se vê na próxima quinzena. Tchau!
Bom, para começar o papo aqui, eu fui responsável por essa pauta e eu achei que essa pauta ficou gigantesca, mas a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo no que concerne aí antecedentes e tudo mais. Mas é importante, né, a gente começar a delimitar algumas coisas aqui que a gente fala de escopo conceitual. Tá muito chique hoje. Caio, eu vou chamar você porque você sempre começa falando do pós-guerra e esse fato é importante também pro nosso caso aqui, né? Esse é tão pós-guerra que você tem que começar a falar do pré-guerra, né? Tem que falar da primeira. Me jogou na fogueira de novo, né? Eu sempre te jogo, mas eu vou te ajudar hoje, tá? Você sempre faz a sinopse do filme, a introdução do autor não poderia ser diferente, fazer o preâmbulo. E sempre que tiver alguma coisa pós-guerra aí, você também tá. Então, galera, como o Guga falou, tem um pré-guerra aqui que eu acho que é bem interessante e depois nas recomendações eu inclusive vou citar a fonte. Existe uma teoria que diz que a Europa como um todo, já no meio do século XIX, então 1850, 1860, com o advento da Revolução Industrial, ela estava preparando a sua sociedade como um todo para abraçar o que eu vou colocar aqui entre aspas, justamente o novo, né? E as pessoas não sabiam ainda o que era esse novo. E essa teoria especificamente fala sobre como os kindergarten na Alemanha, como um caso em específico, já ensinava as crianças nessa época sobre questões abstratas, sobre geometrias rígidas e etc, etc. Isso para dizer então que na virada do século, então do século XIX para o século XX, a gente começa a ter os movimentos, e aqui eu vou usar a palavra movimento mesmo, porque algumas pessoas entendem como estilos, outras não, que pipocaram em diversos países da Europa. Então a gente teve, por exemplo, o futurismo na Itália, a gente teve Jugendstil na Alemanha e dentre vários outros, né? The Stil na Holanda e etc, etc. Isso nada mais é do que o desenvolvimento estético de uma vontade ou um pensamento que já existia na sociedade naquele momento. Quando a gente fez o episódio que a gente falou sobre os 100 anos da Bauhaus, que eu não me lembro o número, depois o Adilson vai lembrar aí, a gente fala justamente como que nesse período da República de Weimar, ali 1919 e tal, houve praticamente um hiato, porque a gente teve o final da Primeira Guerra Mundial, onde começa a ter, então, esses pensamentos, e daí depois com a ascensão, principalmente na Alemanha, do Terceiro Reich, ali, né, em 33, e que vai terminar em 45, a gente teve um outro hiato, né? Mas, basicamente, essas questões industrializadas, abstratas e por assim em diante, estavam fazendo parte de toda essa cultura comum, democratizada, artisticamente falando, no continente europeu. Aí a gente passa, então, para o final da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem uma Europa praticamente toda devastada, países que tiveram as suas grandes metrópoles com 80% da sua área metropolitana, né, industrial, em centro de cidade, etc., demolida. A gente tem um dos exemplos mais clássicos como Berlim, Colônia, mas também nós temos Milão, nós temos, né, outras cidades em outros países europeus, e o processo da reconstrução dessas cidades ou desses países, então, vão olhar para frente e não para trás, né? Com uma única exceção que eu conheço, talvez existam outras, que são algumas cidades na Polônia, em especial Varsóvia. E então a população que já vinha sendo, entre aspas, preparada para o novo, ela passa a aceitar e a querer o que eles chamam então desse novo, né? E aqui em alguns exemplos a gente tem a ascensão da figura de Le Corbusier para o Ministério de Charles de Gaulle, para a reconstrução da França, etc. E como o estilo internacional que estava em voga, principalmente nas décadas de 20 e 30, com o norte da Bauhaus, ele passa a ser olhado até com um desprezo por estar ligado à Alemanha e, né, nesse momento em específico as pessoas não queriam ter nada vinculado à cultura alemã. Busca-se então uma nova expressão estética que vai então direcionar essa reconstrução ou esse novo pensamento europeu. Sem dar muitos spoilers, mas essa é uma forma da gente situar o que estava acontecendo para o começo do que a gente vai chamar de brutalismo ou novo brutalismo. Tem uma referência interessante que eu acho a pena falar
também que a Rússia, depois da Revolução Soviética, ela passa a ter algumas experimentações interessantes que a gente vai chamar de construtivismo. E o construtivismo é uma base estética interessante porque ela vai estar atenta aos movimentos artísticos, principalmente o suprematismo que acontece por lá também, mas que acaba sendo uma vertente que é muito interessante, que a gente vai chamar depois de deconstrutivismo na década de 1990, vai se inspirar também, mas ela acaba sendo eclipsada quando Stalin toma o poder na Rússia. Mas ela serve como uma referência estética interessante que eles vão retomar. Inclusive, o próprio movimento moderno tem uma base estética e também uma base ética vinda também do pensamento socialista que vem da Rússia e que, de alguma maneira, está circulando na Europa no início do século XX também. O que a gente vai chamar depois de novo brutalismo, que a gente vai discutir depois, tem uma base estética e ética também vinda desse início do século, e é uma questão que não só o brutalismo, mas o movimento moderno vai herdar dessa galera que tá na Rússia, é ótimo, né? Chamando a galera, um pessoal na Rússia de galera. Mas enfim, tem essa base estética e ética que vem também dessa corrente russa. E lembrando que no começo do século XX, o exercício da arquitetura, ele não é formal como a gente conhece hoje em dia, né? Então, boa parte desses movimentos que inspiram arquitetos, eles são capitaneados por pintores, por poetas, né? Que inclusive, em 1917, eles até clamam que os arquitetos tomem essa responsabilidade de construir, né? Propor esse novo que o Caio estava dizendo, né? E isso é um clamor que o Corbusier, na época chamado de Charles-Édouard Jeanneret, qual é o nome dele em francês, certo? É isso mesmo. É isso mesmo? Charles-Édouard Jeanneret, Charlão. Cadu. E nessa época, tá nesse caldeirão aí que era capitaneado por pintores e artistas, mas esse clamor, ele é ouvido pelo Corbusier nessa época, e ele começa, ele até cria uma revista, né, teórica, acho que é 1917, 1920 e pouco, que é uma revista de crítica, e ele começa a desenvolver essa teoria crítica, essa ideia de purismo que ele cria ali naquela época de 1920, que eu acho que é um termo até criado, né, purismo, não existia esse termo, essa inspiração com as máquinas, pelo traçado regulador. Então eu acho que essas ideias, elas começam aí teóricas, muito influenciadas por artistas, vão acabar se sintetizando em 5 pontos, né, quando ele lança lá o Por uma Arquitetura. Só que o que é interessante disso tudo, que vai gerar a arquitetura moderna, e a gente estava falando de arquitetura russa, que quando o Stalin, lá em 1930, enfim, começa a mobilizar arquitetos e engenheiros para reconstruir, né, ou ter essa identidade urbana, arquitetônica russa, não tinha mão de obra russa para esse tipo de trabalho. E muitos arquitetos europeus da Europa Ocidental, né, eles vão para a Rússia e levam boa parte desses conceitos para a Rússia. Então, apesar do futurismo e o construtivismo russo ter suas características locais e teóricas de vida comunal, né, de que os edifícios devem ser condensador social, ele acaba se beneficiando de arquitetos teóricos que eram simpáticos aos ideais revolucionários, e isso volta para a Rússia. Então você vai tendo dois movimentos meio que distintos, um na Rússia e um na Europa, e eu acho que esses dois, eles vão acabar de mão dadas no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial. Tô escutando vocês falando dessa perspectiva histórica, mas a primeira coisa que me vem à cabeça quando falo do brutalismo é a própria terminologia, né? Então, assim, saindo de uma discussão estilística, que eu acho que essa é a grande questão, né, também do termo e das contradições dele, é interessante a gente entender que isso, tanto que o Caio quanto o Guga comentaram, é uma espécie de cristalização de uma técnica, vamos dizer assim, que precisava, naquele momento, ganhar escala de produtividade, bem como também demonstrar uma certa eficiência progressista. Isso é muito interessante porque essa era, vamos dizer assim, o significado que essa arquitetura queria carregar também, né? Para além das questões de superação de uma linguagem, vamos dizer assim, que remetia ao passado, como muito bem o Caio falou, existia naquele momento uma tentativa aí, como diversos autores e arquitetos e pensadores dessa época, de uma construção de um novo cenário para esse futuro. Então, o que eu acho super interessante, assim, a minha fala tá um pouco deslocada da perspectiva histórica, mas é a gente compreender que foi um momento que estabeleceu uma linguagem tipológica. Eu digo tipológica porque a gente também precisa tirar esses aspectos que são de uma leitura de juízo de valor, das questões ideológicas até, para ver que essa estética estabeleceu uma forma de se fazer arquitetura que ainda perdura até hoje. Se a gente olha para esses exemplos e dando um salto, por exemplo, o Sesc Pompeia, a gente tá falando da mesma arquitetura? Claro que não, eu acho que não, mas a sua estética, a sua forma, os seus procedimentos construtivos são os mesmos. Então, na verdade, eu queria só colocar isso aqui como um fator que me chama a atenção de olhar para um momento ou para um estilo, a gente não pode, obviamente, chamar isso de estilo dessa forma. Você disse que é a mesma técnica, mas não é a mesma arquitetura, mas eu até acho que é, porque se a gente pegar a tentativa de reconstruir a vida cotidiana russa, né, em grande escala, a gente fala muito de
projetos residenciais que eram modernos, mas, enfim, brutalistas na época, residenciais, mas na Rússia era muito normal a tipologia de clube, refeitório, biblioteca. Então isso fazia parte desse novo traçado que eles estavam fazendo para a cidade. É um tipo de cidade diferente, que eles não sabiam exatamente o que eles queriam, sabiam o que eles não queriam, né? Que era, na verdade, um modelo de casa unifamiliar com acesso para o automóvel americano. E isso eles não queriam. Não é só um fator estético. Eu acho que se a gente pegar o Sesc Pompeia, ele caberia tranquilamente dentro de uma Rússia em 1950. É interessante seu ponto. Desse sentido, sim. A gente vai discutir isso depois, é porque a gente entrou muito na questão histórica. Mas se a gente for definir brutalismo, a Ruth Zine, que é a autora que eu citei na introdução, ela faz uma compilação interessante porque ela determina que o brutalismo, e a gente tende a arquitetura a amarrar estética com questões éticas ou questões que vão além de algo físico ou de algo que tem uma certa beleza, ou enfim. E ela deixa muito claro que, assim, o brutalismo pode ser encarado como um período histórico, como um período de certas normativas ali projetuais, mas ele também pode definir uma questão estética pura e simplesmente. E é interessante que ela não exclui essas duas coisas, justamente para colocar o que ela propõe, que é a arquitetura produzida em São Paulo pós aparecimento do Artigas como um cara importante nesse meio, como também sendo uma arquitetura brutalista, que está andando em paralelo com o que acontece na Europa, mas que tem suas particularidades. Pode ser e pode não ser, entende? E nesse sentido, eu acho que a gente vai pegar um período histórico, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que tem uma questão não só estética, mas tem uma questão também ética envolvida em tudo isso que a gente tá falando aqui. Existe uma controvérsia até em relação ao nome brutalismo, ao período que ele aconteceu, porque a gente tem um recorte histórico, né, do movimento de 50, 70, mas a gente também tem o estilo, né, que ele ultrapassa a década de 70. E o Brasil, que é um local que tem muitas obras brutalistas pós-70, a gente tem bastante coisa aqui, eu acho que vale a pena a gente adotar um certo critério, que é o seguinte: eu gosto dessa definição que tá até no livro do Futuro da Arquitetura do Cohen. Ele considera que o brutalismo, na verdade, é um maneirismo corbusiano, né? Quer dizer, é pegar várias soluções que o Corbusier fez, deformar, deslocar, né? E avançar com o próprio estilo. Que é uma curiosidade, porque no final da obra do Corbusier, o Corbusier se parecia menos com ele do que as pessoas que copiavam o estilo dele. Se a gente pegar a Capela Rocham, por exemplo, é um belo exemplo, apesar de parecer também ser uma obra brutalista. Esses arquitetos que foram nesse maneirismo do estilo corbusiano e foram inflando o pilar, afinando o pilar, aumentando o brise, aumentando esses elementos que remetem à máquina, né? E ao mesmo tempo foram deixando ela mais pura, com texturas e diminuindo o adorno, eles estavam sendo mais corbusianos do que o próprio Corbusier em 1950, né? Curioso isso. Queria buscar uma última coisa para a gente avançar, é que tem uma questão da estética da máquina que é buscada pelos modernos, principalmente pelo Le Corbusier também, e a guerra também foi um mote de inspiração. É meio esquisito falar isso, mas tem um cara que é o Jonathan Meades, que ele é um crítico de arte, e ele fala que os próprios bunkers construídos na Segunda Guerra, esteticamente, serviram de inspiração para alguns arquitetos. Eles não estão ligados diretamente ao que a gente vai chamar de brutalismo, mas esteticamente isso tocou algumas pessoas e isso vai reverberar de alguma maneira nessa coisa de utilizar o concreto como material principal, concreto aparente, e botar muitas aspas para ser rústico, tá? E rústico como um material, acho que é fundamental porque a gente vai chamar de brutalismo. Adilson, vou pegar um gancho nisso que você está falando. Acho que inclusive nós 4 gravamos aquele cast que a gente fala sobre daquele livro do Tom Wolfe, da Bauhaus é Nosso Caos, que ele critica, né, os arquitetos modernos, que eles faziam uma casa e escreviam 3 livros para falar sobre a casa que eles fizeram, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque toda a história, e principalmente isso ligado com o Le Corbusier, ela nasce de um mito, né? A gente tem, não sei se é um consenso ou não um consenso, mas que a obra que vai determinar o início do brutalismo, o novo brutalismo, é justamente a unidade de habitação de Marselha. E qual que é o mito por trás disso? Até para contextualizar para quem está ouvindo a gente, o Le Corbusier, enfim, então ele foi trabalhar nesse Ministério de Reconstrução da França, do Charles de Gaulle. O manifesto por trás da unidade de habitação é: nós precisamos reconstruir a Europa, mas nós não temos homens o suficiente para fazer isso com a esmero construtivo que nós tínhamos anteriormente. Lembrando que antes da Segunda Guerra Mundial, as obras
obras do purismo, elas aconteceram, mas muito mais na teoria do que na prática, né? Até a própria Barros, eu estou pensando aqui, fora as edificações que eles fizeram na cidade de Dessau, que foram muito pontuais, a gente teve a casa do Bruno Taut, quando eles estavam em Weimar, e uma ou outra coisa. Le Corbusier fez as casas dele, né, no purismo, né, no estilo puro dele, mas também são obras extremamente pontuais. O mito por trás, então, de você ter o concreto, etc., é muito mais fácil, né? Então essa é a defesa do Corbusier para fazer isso, é muito mais fácil você ter carpinteiros para fazer a armadura deste concreto aparente, que eles só precisam cortar, serrar e etc., e fazer de uma forma que seja, até certo ponto, com uma escala que a reconstrução da Europa necessitaria, e que daí então começa a vir todo o resgate teórico, não sei se a palavra é resgate, ou a inserção teórica da verdade do material e etc. Então é importante lembrar, e eu acho que é muito importante o que o Guga falou do maneirismo, porque isso é uma coisa muito do Renascimento. Alguns arquitetos, e aqui eu penso em Bernini, alguns daquela mesma época, que a gente já está indo assim para um quase barroco, bem maneirismo mesmo, né? De você começar a brincar com texturas, começar a brincar com geometrias. E por que foi feito isso? O argumento por trás foi justamente esse: a gente precisa da escala, a gente não tem homem o suficiente, a gente precisa fazer uma técnica construtiva em que a gente pega X pessoas com serrote, vão cortando as tábuas, a gente coloca elas lá e simplesmente joga concreto em cima. E isso é bonito, né? É isso. É isso. Não, eu ainda ia colocar um ponto pra finalizar, que é o seguinte: por que capilarizou? Porque eu acho que é um trabalho muito facilmente identificável, né? Não só a obra, esse estofo teórico do Corbusier em relação à obra, ele é muito mais identificável e replicável do que outros estilos ou movimentos. Se a gente pegar uma obra do Frank Lloyd Wright, por que a Europa inteira copiou o Corbusier e não copiou o Wright? Cara, não é fácil você copiar um Wright, né? Eu não lembro de nenhum arquiteto com sucesso replicando esse estilo em larga escala. E o Corbusier, pro bem ou pro mal, porque eu sei que há uma polêmica, ele conseguiu estabelecer um estilo que ele é identificável. Eu consigo pegar alguém que não entende de arquitetura, chegar pro cara e falar: olha só, planta livre, pilotis, terraço jardim, né? Janela em fita. Tipo, isso é fácil de identificar. Então é fácil de você replicar também. Então, dentro desse contexto, eu acho que isso explica muito a capilaridade, como isso vai pra Índia, vai pro Brasil, né? Pô, o Japão, cara, eu acho que fala-se pouco disso. E eu não pesquisei, deveria ter pesquisado, mas é bem provável que o Japão seja o país que tenha mais obras modernas / brutalistas do que qualquer outro. Pô, claro, tá aí os episódios do Jaspion pra mostrar. Exatamente. Eles precisam reconstruir toda hora, né? E junto com isso, galera, assim, é sempre bom relembrar também que Le Corbusier era um baita de um marqueteiro. Ele tinha a capacidade de lançar aos quatro ventos o que ele estava fazendo e fazer com que as pessoas adotassem isso, né? E, se não me engano, foi o André, num dos casts que a gente gravou, que ele fez a comparação entre a tecnologia construtiva alemã, a do grid, né? Você tem o grid pilar, viga e laje, versus a questão da construção em alvenaria ou pedra que seja do sul da Europa, e que é muito mais fácil de se replicar isso no mundo inteiro, e que Corbusier deitou e rolou em cima disso, né? Então tem inclusive essa questão de Índia, Brasil, outros países que não têm uma técnica construtiva tão avançada, é muito mais fácil para eles, entre aspas, copiar o que Corbusier estava fazendo do que o Quimis estava fazendo, por exemplo, né? Sim, sim. E você tá falando uma coisa, só pra não perder o gancho, ele já criou, naquela época, 5 dicas para fazer arquitetura. Não é isso que a gente vê em posts de Instagram, né? 5 dicas para fazer tal coisa. Ele deu 5 pontos. Isso é interessante aí, só pra também conectar um pouquinho com esse fechamento e também a consulta que o Adilson me indicou ao livro do Montaner. O Montaner deixa bem claro isso, né? Que esse momento de pós-guerra é um momento de muita indefinição sobre você dar continuidade ou renovar repertório. E aí eu acho que isso é a tal capilaridade que o Guga falou, associado a esses parâmetros muito generalistas que o Corbusier entregou. Não é à toa que a gente tá falando aqui dele. E por que isso, tá, gente? Até é importante, porque o estilo internacional estava começando a já se disseminar, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os professores da Bauhaus e outras pessoas começaram a ir para os Estados Unidos e começaram a implementar lá. Então eu fico me colocando no lugar do Corbusier, fumando charuto, tomando um vinho. Poxa, aquele purismo lá já tá todo mundo fazendo, eu tenho que me reinventar, porque daí daqui a pouco eu já não sou mais o Corbusier, o que eu tô fazendo, todo mundo tá fazendo. Então como que eu me reinvento? Daí
daí pega, então, voltando à coisa, pega a questão da escassez da mão de obra, invento esse conceito da verdade material. Não estou dizendo que ele não existe, é claro que ele existe, mas é que com Corbusier tudo tem alguma coisa por trás, justamente porque ele era uma pessoa muito sagaz nessas coisas, assim, sabe? Então eu vejo, inclusive, como uma forma dele se reinventar e dele se manter na crista da onda, sabe? Sim. Pegando o gancho pra gente ir pra segunda parte do episódio, a gente tá falando aqui muito do Le Corbusier e falando muito de questões que vão além da própria obra dele, mas vários livros que eu consultei aqui falam que o projeto seminal para entender o brutalismo é a Unité d'Habitation que ele faz em Marseille, que tem uma primeira inspiração, que são as casas comunais feitas na União Soviética, então aquele mesmo modelo de moradia, duplex, uma circulação central. E além disso, você tem uma estética que o Caio comentou aí, que o Frampton vai chamar de vernacular e monumental, onde ele começa a expressar uma outra textura mesmo da parede, que deixa de ser branquinha, né, com a massa toda deixando ela como se fosse uma caixa mesmo, para buscar uma textura diferente do concreto, utilizar o concreto como um material base para o envelopamento, para a estrutura e deixar com uma assinatura, não é uma boa palavra, mas identidade, né? uma expressão, isso, uma identidade, uma expressão diferente do que ele estava fazendo. Aí ele começa a fazer alguns projetos vernaculares, que é aquele projeto que você utiliza materiais do local, e além disso ele utiliza essa outra expressão com um concreto aparente, e aí ele vai buscar isso. O primeiro dos projetos seminais é a Unité d'Habitation, e vai ter também outros modelos que ele vai utilizar. Ele começa a utilizar um modelo de arquitetura residencial mais, que os teóricos vão chamar de mais mediterrânea, que é a Casa Rock Hobby, a Maison Jaoul também, que não só utiliza concreto, mas utiliza tijolo aparente. Enfim, ele vai buscar outras linguagens para se expressar em arquitetura. E aí esses projetos vão ser, digamos, inspiração para o que a gente vai chamar aí de brutalistas, né? Maison Jaoul, Corbusier não terminou, né? Deixou pela metade. Faltou reboco. Faltou reboco. Brincadeiras à parte, mas isso que o Adilson acabou de escrever é interessante, que é a contradição existente na unidade de habitação, né, que é a expressão da universalidade, do homem-tipo e tal, habitação-tipo, com essa influência quase que expressiva, né, do concreto, e isso depois meio que se torna o mote, né, dessa contradição, né, da busca por uma unidade, padronização, ao mesmo tempo construir um reconhecimento da diversidade humana, das diversidades regionais, vernaculares. Lembrando, Caio, que você falou, você citou o barroco, isso é muito barroco, né? O barroco era baseado essencialmente na contradição entre uma racionalidade renascentista pura e as questões da lei do espírito e das aspirações religiosas e tal. Isso tudo estava impresso no barroco, assim como o brutalismo expressa essa contradição entre o vernacular e o standard, né? E a grande questão, até é legal você ter pego essa coisa do barroco, Rafa, porque assim, a palavra que, como eu morei na Itália, né, estudei lá, para eles, a palavra que define o barroco é teatro. Então você entra num lugar e você tem a teatralidade, e ela acontece nas fachadas, nas plantas, na perspectiva, na escala, etc, etc. E o brutalismo tem muito disso também, pelas texturas, pela plasticidade, expressividade. Então você coloca, de novo ao oposto do que o estilo internacional estava fazendo, você coloca a expressão do criador. Entra justamente essa questão artística aí, né? Aí nós vamos ter exemplos muito bem feitos e alguns exemplos não tão bem feitos, né? Que eu acho que a gente vai falar disso na sequência. Mas o brutalismo tem, com certeza, muito essa questão de teatro, né? Esses pilares enormes, essas curvaturas, essa textura do concreto e assim por diante. Que eu acho que, inclusive, já é o embrião do pós-modernismo, né? Já é a casa começando a ser feita aí por um expressionismo estrutural, que acontece logo em sequência, né? Porque a gente estava até falando antes que o brutalismo, ele tem esse recorte temporal aí de 50 a 70, mas existem várias obras que depois continuaram, que não sei se há consenso em relação se são realmente brutalistas ou se tem inspiração, mas se a gente pegar a própria Zaha Hadid, ela é um expressionismo estrutural que bebe muito do brutalismo, né? Sim. E tem uma coisa também no que a gente vai chamar, né, que o Le Corbusier estava fazendo nessa época, tem uma questão tectônica importante, né? Já que o concreto, ele é um material que você vai construir seus pilares e suas vigas, ele também vai servir não só como aquele material separado, digamos assim, concreto quanto tectônico, ele vai tomar tudo, ele vai ser o fechamento de parede, ele vai ser o material da viga, e é uma expressão diferente, por exemplo,
do que o Niemeyer estava fazendo, né? Niemeyer tem uma diferenciação não é, mas uma interpretação moderna que tem mais a ver com a forma. O que a gente vai chamar de brutalismo, ele tem uma expressão mais tectônica, que tem mais a ver com a questão construtiva, não só a tal da verdade do material, como a gente vai falar aqui, mas também tem essa questão construtiva que o brutalismo vai trazer também. Não, e eu acho que tem um apelo estético de marco geográfico da cultura humana mesmo, de empilhar pedra, sabe? De ter aquela coisa monumental de pedra. Então, se a gente pensar que o cimento Portland, ele tem o nome de Portland porque ele copia a cara de uma pedra, né? Uma rocha, e isso tudo é inglês, né? Assim, o cimento é inglês, né? Essa caracterização do cimento Portland é uma pedra inglesa, e o brutalismo, um dos marcos, apesar de ter esse marco do Corbusier, a gente tem um outro marco que é do Peter Smithson, que é na Inglaterra, né? Que tinha um apelido de Brutus, né? Eu acho até que há uma controvérsia se o nome brutalismo vem do Beton Brut ou se por conta das obras que ele fazia em concreto aparente, com textura, e aí chamavam ele de Brutus, né? Esse crítico que eu citei anteriormente, ele fala disso. Tem algumas vertentes que ele cita 3 vertentes. A vertente da Art Brut, a vertente do Beton Brut, que é o que o Le Corbusier faz, e a vertente do próprio nome brutalismo, né? Que tem a ver com brutalidade, e ele fala que o Peter Smithson teve esse apelido de Brutus, porque ele era um cara mais corpulento e tal. O Google avançou um pouquinho, mas falar disso é legal, porque o casal Smithson, que é a Alison e o Peter Smithson, que vão ser aí os precursores de um brutalismo que vai ter uma vertente ética, digamos assim, que tem a ver com uma certa insatisfação dos arquitetos ingleses com algumas coisas que estavam acontecendo por lá. Aqui na minha pauta, essa parte onde a gente passa, então, da unidade de habitação para esse desenvolvimento mundial, eu coloquei na minha pauta aqui o caso, entre aspas, negativo, que eu estou colocando aqui como Reino Unido e alguns outros lugares, e o caso positivo, tá? Então, vamos primeiro falar sobre essa questão do Reino Unido, porque eu acho que ela é bem interessante. O Reino Unido, então, né, voltando àquela questão que você falou, Adilson, que uma das referências projetuais eram justamente os bunkers da guerra, principalmente construídos pelos alemães, né? O Reino Unido adotou o brutalismo de uma forma muito expressiva, justamente, então, fazer alguma coisa que fosse avessa ao que existia anteriormente. E o que existia anteriormente era basicamente construções georgianas e vitorianas. Então, ainda junto com esse afã de se construir algo novo, e também com o afã do modernismo, né, basicamente vamos fazer uma tábula rasa, demolir tudo que a gente não gosta e vamos construir por cima disso, houve então uma demolição em massa de muitas residências e edifícios, principalmente vitorianos, para a construção dessas novas obras brutalistas. Eu que morei numa cidade eu morei em Milão por 3 anos, e é uma cidade que a gente sempre brincava, né, existia esse ditado em Milão, que era uma cidade cinza, com pessoas cinzas e arquitetura cinza, porque também, né, houve depois da Segunda Guerra Mundial uma série de construções no estilo quase brutalista, né, mas aplicando muitas pedras que naquela região são de cor cinza. No Reino Unido, especificamente, diversamente do que foi feito na unidade de habitação, o foco estava justamente na plasticidade do concreto. Então, se a gente for ver, por exemplo, a fachada da unidade de habitação, a gente tem sim muito concreto, mas no terreno em volta a gente tem muita vegetação, existem as pinturas para demarcar cada uma das unidades na fachada, a gente tem o elemento da água lá em cima, enfim, existem alguns elementos que suavizam essa escala ou essa identidade não humana, né, agressiva ao ser humano. Na Inglaterra isso não aconteceu, então a preocupação era justamente na plasticidade do concreto, e basicamente as edificações eram concreto e vidro, e isso no começo as pessoas queriam um novo, mas quando elas viram que o novo era isso, a população recebeu isso como uma forma não muito convidativa, digamos assim, né? Junto com isso, você falou do Meads, né, no documentário do Meads, ele inclusive cita que os arquitetos, então, ali no final da década de 50, eram pessoas que já estavam nos seus 40 anos de idade, etc., e estavam começando a fazer esses projetos que terminaram de ser executados na década de 60. E na década de 60 já vinha, então, um movimento cultural nos Estados Unidos e na Europa, mas indiretamente no mundo como um todo, que era um movimento colorido, de paz e amor, de outras preocupações. Então, houve, inclusive, esse atrito entre essas gerações. Os mais jovens, ou a cultura nova, o que estava vindo, uma coisa muito menos minimalista, por assim dizer, não que o brutalismo seja mínimo, principalmente no Reino Unido, com toda essa plasticidade, mas tinha muito mais cor, tinha muito mais movimento, tinha muito mais, enfim, outras questões.
Rafa, eu acho que a gente podia falar também de uma questão que o casal Smithson faz parte do Team 10, que foi um grupo que começou a questionar os ciãs, ou aquela velha guarda da modernidade, estavam tentando pensar em coisas novas, né? Eu acho que, assim, sem entrar especificamente na questão do Team 10, né, eu acho que era um momento de questionamento a processos que são padronizados, vamos dizer assim, né? Como você chamou aqui na pauta, né, desejo de uma nova realidade e tal, isso é muito interessante porque você abre naquele momento um campo plural para soluções. Aí das questões arquitetônicas estão óbvias, né? Então eu acho que a gente acabou passando, não falamos de Latourette, né, do Le Corbusier, mas ele é um símbolo disso também, né? Quando a arquitetura passa também a ganhar novas possibilidades simbólicas. Inclusive, Latourette, o Ventura, eu me lembro que em Complexidade e Contradição, ele usa muito Latourette para tentar bater no modernismo, vamos dizer assim. Fala assim, como assim vocês falam que a arquitetura de vocês é ausente de símbolos e referências e tal? Latourette tá aí, e é isso mesmo. E aí, claro, ele faz tudo isso para depois ele, né, discursar sobre a questão do símbolo como o mote do que vai ser o tal do pós-moderno, até que em algum momento surgiu na frase aí, no urbanismo é a mesma coisa, né? O questionamento a esse modo que ele deve ser tecnológico, porém não tecnocrático, né? Só para a gente situar um pouquinho essa questão de toda uma crítica que o casal Smithson faz, eles aderem a essa crítica junto com o Tim Ten, ao mesmo tempo que eles são um casal que estava tentando propor uma outra linguagem e viram na possibilidade de fazer algo que a gente vai chamar depois de brutalista, como algo que também carregasse toda essa crítica que eles tinham a respeito da modernidade. Tem um cara importante que é o Rainer Banham, que vai, digamos, classificar o que o casal Smithson estava fazendo como um novo brutalismo. Ajuda, digamos, a classificar o que o casal Smithson estava fazendo e que, de alguma forma, eles não vão ter tanta tração em termos ideológicos, mas em termos estéticos acaba ganhando alguns adeptos que a gente vai ver depois aí, principalmente com arquitetos ingleses, né? Rapidinho, você acabou me perguntando, mas eu não falei especificamente, né? Tinha muito essa questão também de inserir temas de outra natureza que não tectônica e tal, a essa questão da estética, né? Incluindo temas das artes, da vida, da usabilidade, né? Então tem várias questões assim que foram sensíveis que o casal Smithson trouxe, né? Então... Eles tinham alguns conceitos que eles vão repetir. Primeiro do cluster, que é basicamente você criar... Não sei se é ambiências a palavra, é até difícil de classificar. Agrupamentos. É um agrupamento. Quando você agrupa uma série de elementos, né? Isso é um cluster. E esses agrupamentos vão estar meio que refletidos nos projetos que eles fazem. Eles basicamente tomam essas torres de apartamentos, né, de conjuntos habitacionais, criando esses clusters diferentes. E aí você vai ver uma série de arquitetos que vão seguir a mesma prática projetual fazendo coisas parecidas, né? Um dos projetos mais emblemáticos do casal Smithson vai ser a Robin Hood Gardens, que foi recentemente até demolido. E outros arquitetos vão utilizar dessa ideia de cluster e de uma tentativa de recaracterização do projeto moderno de uma outra forma, né? Sim, e também é um edifício que é importante deles, que é a escola de Hunstanton, né? Que ela venceu um concurso e ela até antecede, ela origina essa discussão também na Inglaterra. Exatamente. E esse projeto é interessante porque a Ruth Zayn, ela fala que esse projeto não tem nada de brutalista, porque eles estão imitando o mesmo Van der Rohe. Eu discordo dela. Não, o Montaner vai discordar, né? Porque o Montaner vai falar que tem uma questão da verdade dos materiais que o brutalismo utiliza, né? O Montaner considera como o primeiro projeto brutalista e a Ruth Zayn fala, ó, essa é uma cópia do Mies van der Rohe. Mas tem outros projetos, tem um projeto da Universidade de Sheffield que eles fazem também, que segundo o Montaner é uma das mais bem-sucedidas ideias dos clusters, e além dessa ideia, desse agrupamento, eles tinham uma ideia que eles repetem os modernos dos corredores que serviriam para ser a convivência das pessoas ali e tal, e a gente vê que esse modelo acaba sendo superado depois, né? Se a gente vê pro Arrival, por exemplo, né? E eu acho que isso é uma questão que até vai ser difamatória ou negativa para se considerar os projetos neobrutalistas como ruins na Inglaterra, né, Caio? Então, aproveitando isso que você falou, Adilson, vamos pensar assim, né? A nova geração que está começando a tomar o poder e a economia a partir da década de 60 e 70, por consequência, não sei, tomando os cargos públicos, gerência de escritórios e por assim em diante, como eles já estão olhando essas arquiteturas com uma forma um pouco preconceituosa ou não tem essa questão afetiva que a geração logo depois da década de 50 faz, eles deixam de investir na manutenção e outros cuidados dessas obras em específico. Eu estou falando especificamente da Inglaterra. E por consequência, essas habitações sociais param de receber investimentos públicos e por assim em diante, e daí elas passam a cair nesse processo de degradação
degradação, né? Degradação social, degradação física e assim por diante. E por incrível que pareça, né, da mesma forma que os brutalistas tinham esse afã de demolir as obras vitorianas, você mesmo disse, né, Adilson, muitas das obras brutalistas, principalmente de habitação social, foram demolidas, né? E aqui então a gente fecha o que eu chamo aqui do caso entre aspas negativo. E você falou do Paul Rudolph, eu vou até pegar como comparação o que foi para os Estados Unidos, que também tem essa arquitetura extremamente cinza, apesar de eu ser um grande fã da questão estrutural do Paul Rudolph, ela também passou a ser vista com muito maus olhos, né? Eu vou virar a página um pouco e vou pegar o outro lado, que eu vou chamar aqui de caso, entre aspas, positivo do brutalismo, que é onde o brutalismo, desde então da unidade de habitação, ela é levada com uma vertente diferente, não tão monumental, e sim com uma preocupação com uma escala mais humana, com a utilização de outros materiais na fachada para suavizar um pouco o peso do concreto. Então, madeira, pedra, cerâmica, vegetação, paisagismo como um todo, né? Que é o caso da parte mediterrânea da Europa, que é o caso da América do Sul e é o caso da área oeste dos Estados Unidos, região de Califórnia e etc. É um viés diferente e é um viés que ele tem muita aceitação, né? Muita aceitação crítica. Com o tempo a população passa a aceitar também. E eu vou dizer uma outra coisa também, vou dizer principalmente no caso sul-americano. O Guga, assim como eu, é um cara, acho que o Rafa também, né? Um cara que teve bastante experiência em canteiro de obra. Quando você faz uma obra em concreto, você automaticamente tem um custo de manutenção muito baixo. E isso, eu estou partindo do pressuposto, tá? Que isso também foi um dos motivos pelo qual fez com que a adoção aqui fosse muito boa. Mas então vamos lá, pegando um exemplo aqui no Brasil, né? A gente tem Artigas e toda a escola de São Paulo, toda a ramificação que isso teve no território brasileiro. Posso só fazer um adendo nessa sua colocação? Claro. Não só a questão da manutenção e também um processo de execução que demandava uma mão de obra volumosa e que aqui era muito barata. Não, volumosa e com menos qualificada do que trabalhar com aço também. Exatamente. E que justamente porque nós não fomos tão plásticos quanto eles foram lá no Reino Unido, era mais simples de se fazer. Com exceção de Niemeyer, né? Basicamente a gente está utilizando o concreto, mas de uma forma com geometrias puras e assim por diante, né? E tem o exemplo de Neutra, tem o exemplo de outros arquitetos na Califórnia que foram muito adeptos do uso do concreto aparente. E na América do Sul, assim, toda aquela geração de Artigas, e daí depois a gente pode até falar sobre isso, como quando o concreto passou a virar moda, principalmente aqui no Brasil, né? Mas a gente nunca deixou de ter obras em concreto aparente aqui na América do Sul, mas principalmente no Brasil. E diferente de outras partes do mundo, eu acho que aqui a gente não teve a rejeição, que a Inglaterra, por exemplo, teve bastante, alguns países europeus, enfim. Mas no Brasil não, eu não sei porquê, mas foi um brutalismo / obras modernistas que foram mais adaptadas e com essa questão vernacular aqui, ela funcionou melhor também com o uso de material local, azulejo. É um brutalismo mais elegante, se é que pode-se dizer. Menos plástico, mas aí mais elegante. Então, Guga, eu acho que sim, mas ele também com essas aplicações de madeira, azulejo, etc., e principalmente o paisagismo, né? Porque aqui no Brasil o paisagismo teve sem dúvida, paisagismo. O paisagismo teve um papel muito importante nessa concepção como um todo. A gente, apesar de ter um concreto aparente, a gente tem uma obra extremamente humana, a gente tem uma obra que ela é convidativa, né? E daí, de novo, pegando o contraponto lá com o Reino Unido, que são cidades cinzas com clima cinza e pessoas cinzas, aqui nós temos cidades extremamente coloridas, com pessoas divertidas, etc. Então, ter uma obra em concreto, você tem um contraponto com a tua natureza, enquanto que lá não, você está indo sempre no mesmo. Então, isso também parece ser um dos motivos pelo qual chamou a atenção nesses pontos com um clima mais temperado, por assim dizer, né? Mediterrâneo, América do Sul, Califórnia e etc. Junto dessa questão tectônica, a gente pode interpretar essa questão da textura, do concreto enquanto textura também, mas tem também a questão tectônica que o Caio tinha comentado em off comigo, que é o do Lelé. Não tô falando que o Lelé é brutalista, mas essas referências são claras, né, na questão tectônica que ele tenta abordar nas obras dele, principalmente no início da carreira. Deixa eu só aproveitar esse gancho, Adilson, antes de passar para o Guga, porque eu acho que é bem interessante, porque tendencialmente quando a gente fala de um elemento pré-fabricado, a gente está falando de alguma coisa que é
ele ainda é um nível de questão artística ainda mais baixo. Então, pensando que antes a gente tinha uma coisa extremamente rebuscada, que era o vitoriano, etc., pegando o caso europeu e o nosso barroco aqui no Brasil, e a gente então está cada vez mais abstraindo tudo, né? E o pré-moldado seria até um outro nível de abstração ainda superior. Mas com essas questões, pegando principalmente o exemplo do Lelé, e aqui eu vou pegar aquele exemplo daquele corredor central na UNB, mas existem vários outros, você tem esse elemento pré-fabricado, mas que 90% do espaço é vegetação, é paisagismo, sabe? Então você suaviza esse, entre aspas, peso do concreto, adicionado ao peso do pré-fabricado. A gente chamaria aqui em Minas de taornano. Eu não classificaria, óbvio que eu não vou colocar o Lelé numa caixinha de nada, né? Mas, cara, se a gente pega um Hospital Sara em Brasília, aquilo ali é brutalismo puro, sabe? Não tem nem o que discutir. E com o Smithson ali, uma pequena assinatura, né? Pois é, né? Pô, a sede da Fundação Darcy Ribeiro em Brasília. Enfim, a gente pega essas obras aí e ele foi um arquiteto que eu até colocaria ele ali, soube fazer um estruturalismo que era um subgênero dentro do brutalismo, né? Arquitetos talentosos conseguem brincar, né, em qualquer estilo, enfim. E ao mesmo tempo que tem caras de São Paulo que não estão tão conectados assim com a vertente que o Lelé estava fazendo, que o Lelé tem uma questão da industrialização, como eu tinha falado aqui também da tectônica, mas tem uma questão estética importante da vertente paulista, que é carregada pelo Vila Nova Artigas, depois continua com Paulo Mendes da Rocha, e a geração Sevilha aqui no Brasil vai também utilizar essa estética também, tentando atrelar uma certa ética e um certo modus operandi de fazer arquitetura mais ou menos parecido. Eles são derivados, né? O Paulo Mendes da Rocha deu aula para esses caras, né? O Artigas também começou essa ideia, enfim. Tudo isso tá casando e tá entrelaçando, assim, de uma forma meio complexa, né? E acho que isso conecta um pouco com o que o Caio falou, que quando essa estética, vamos dizer assim, né, chamaria isso até de cenário, né, como esse cenário arquitetural vai sendo absorvido por esse clima, por esse modo de vida, por essas pessoas, por essas formas de agrupamento. A arquitetura é capaz de receber enxertos de outras naturezas, né, então isso tem um pouco a ver com aquela fala que eu fiz lá no início, né, sobre o interessante desse tema, que a gente vê as mesmas formas sendo ocupadas por modos de vida, climas e referências vernaculares completamente distintas umas das outras, mas nos faz colocar todas elas dentro do mesmo balde, né? Mesma gaveta. E isso é arriscado do ponto de vista historiográfico, sobretudo. Exatamente. Eu ia falar justamente dessa questão arriscada, porque o Meads, que é a pessoa que fez os documentários que nós assistimos para ver o cast, ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, e talvez isso seja um dos motivos pelo qual, em alguns lugares, ela teve mais êxito do que em outros lugares. Ele diz que brutalismo, independente da forma que ele levou em qualquer região, ele é uma arquitetura que, entre aspas, não pede desculpas. Então, depois de um tempo em que, não sei, houve uma crítica no Reino Unido e outros lugares, né? Eu estou pegando como base o Reino Unido, porque é um exemplo icônico, em que houver, não sei, o começo do pós-moderno, ou aquela região do leste dos Estados Unidos, que, né, começou, então, Venturi, etc., meio que os arquitetos brutalistas começaram a pedir desculpas, enquanto que aqui, de novo, pegando esse contraponto, ninguém nunca pediu desculpas, né? As pessoas sempre estavam falando assim, não, é isso, e vai ser assim, e essa é a verdade, e esse é o objetivo, e tá. Mas essa expressão do concreto, essa questão da escala, etc., para nós, especificamente, ela é uma arquitetura que nunca pediu desculpas, né? Também pegando um contraponto, que eu acho que é bem interessante falar disso, uma coisa que chama muito a atenção, não sei se já está na fase da gente falar desse novo brutalismo, enfim, esse renascimento aqui que a gente está vendo nesses últimos anos, que eu chamei aqui de brutalismo da moda, né, entre aspas, é uma escala não monumental, não são grandes habitações sociais, não são grandes edifícios institucionais, mas numa escala extremamente pequena de uma residência, de um sobrado, etc. Então você inclusive mantém todos esses conceitos e você não está jogando uma parede de concreto, não sei, 200 metros de largura por 30 metros de altura. Você está colocando isso num elemento de uma casa, dentro de um lote, dentro de um bairro, de uma cidade específica, né? Caio, você tá falando isso, eu tô lembrando muito os projetos da UNA, né? Arquiteto e tal, eles usam bastante isso. E assim, se eu puder parafrasear um pouquinho, assim, uma arquitetura que não pede desculpa, mas eu vejo hoje uma arquitetura que não pede desculpa, mas que pede licença, vamos dizer assim, como os projetos da Brasil Arquitetura, né? O Centro de Artes, da Sala de Dança, da Praça das Artes, é isso, né? Ela tá ali, ela se acomoda e tal, não pede desculpa, mas pede licença. A gente tá falando muito do que a gente vê no Brasil e desse retrato que o brutalismo tem aqui. Eu queria voltar só um pouquinho nessa
crítica que o brutalismo tem, principalmente na Inglaterra, e eu acho que não é necessariamente só estética, mas acaba que a estética leva a fama porque tem outras coisas que acabam não dando muito certo, né? Eu considero que tem uma questão no brutalismo que se fez por lá, que se ainda acreditavam que algumas ideias poderiam dar certo por conta de acreditar que a arquitetura poderia ser um catalisador social, que acaba não acontecendo, né? E eu acho que muito dessa crítica ao brutalismo vem também de uma coisa que eles carregaram da modernidade, que não souberam necessariamente fazer algo diferente. Eles avançaram esteticamente, mas com outras questões não conseguiram tanto avançar, né? Como se tivesse chegado num ápice, assim, Adilson? Tipo, chegamos até aqui, esse é o nosso limite, é isso, mais ou menos? Mais ou menos. Eu considero que, assim, que eles conseguiram avançar na parte estética, mas em outras questões, principalmente nas funcionais e do entendimento que hoje se tem, né, de como pode funcionar um edifício de uma maneira, acabou não acontecendo. E eu acho que isso reverbera, inclusive, no conhecimento que os leigos têm do que a gente chama de brutalismo. O Guga sempre fala, né, quando a gente discute aqui sobre filme, na escolha da arquitetura brutalista para exprimir uma certa opressão, né? É uma distopia, né? Vou voltar nisso do filme, mas é porque a gente tá vendo aí o Teatro Nacional de Londres e tem uma história engraçada disso que o Príncipe Charles, quando ele viu, ele falou assim, é uma usina nuclear, né? Ele não sabia que era a tipologia, era um teatro. Então eu acho que a maior crítica quase sempre é essa. A estética brutalista, ela não se relaciona com nada do entorno, né? E você poderia tirar muito bem esse teatro de Londres e jogar ele em Tóquio, jogar ele nos Estados Unidos, na Índia, como ela não tem relação nenhuma com o entorno, salvo, como a gente estava comentando aqui, eu acho que o exemplo brasileiro é uma exceção, mas em geral, esse não lugar que a arquitetura brutalista acaba proporcionando, ele vai contra uma percepção geral do público que tem de uma arquitetura, vou usar aqui agora adjetivos, minha interpretação, uma arquitetura romântica, de uma arquitetura clássica, são elementos estéticos que não estão de acordo com o público médio. Eu sei que essa palavra público médio é ruim, mas o cidadão comum que olha, né? Você vê que o Príncipe Charles, cara provavelmente mais educado da Inglaterra, ele olhou um teatro nacional e perguntou se era uma usina nuclear. Então, assim, isso é um sintoma. Você precisa analisar isso, sabe? Não é só o cidadão médio. É uma visão do não arquiteto em relação a esse tipo de obra. É, como a gente falou, que é um modus operandi de se fazer também, né? Tem uma questão que vai além da estética, não é de você projetar esse tipo de coisa. O Guga falou do não lugar, né, dessas arquiteturas. Isso cabe só a essas arquiteturas de estética brutalista. A gente pode olhar para um edifício Frank Gehry, a Biblioteca de Seattle, do Rem Koolhaas, ou a Casa da Música no Porto, né? A Sinfônica de Berlim, que é toda aquela dourada, assim, com umas assim. O mercado do MRDV, né? Então, assim... Concordo com você, mas eu diria que isso é quase que uma característica do brutalismo. Eu pegaria quase todas as obras brutalistas, eu apontaria isso, entendeu? Eu acho que isso serve para uma obra ou outra distinta, de um outro momento, de um outro arquiteto, mas eu acho que isso é quase que uma característica do brutalista. Dane-se o que tem em volta, né? É o que vocês estavam dizendo antes sobre não pedir desculpa, tá entendendo? Dane-se. Dane-se o que tem em volta, eu vou botar esse bloco aqui. Faz sentido isso, Guga, porque entra na questão expressionista dos arquitetos, né? Eu sou o artista, eu tô colocando isso onde eu quiser, da forma que eu quiser, né? Sim. Agora, pra gente encerrar o papo aqui, o que vocês acham que o brutalismo traz de legado pro que a gente entende como arquitetura hoje? Gente, é opinião pessoal, tá? Nesse caso. Não, eu vou botar uma característica que eu gosto muito, e o brutalismo é um dos meus estilos prediletos, assim, porque tem essa pureza do lápis, como se você fosse desenhar, é a beleza do desenho feito no lápis, ou só no carvão, né? Que tem uma simplicidade ali e uma verdade do material, que é o carvão, que é o lápis, que tá expressa no desenho. Quando eu vejo uma obra brutalista, eu penso a mesma coisa, sabe? Tem uma beleza da verdade do material, da simplicidade, dos poucos elementos que você tem pra você poder se expressar, né? Então eu acho que, agora eu falei da minha opinião, mas eu tenho certeza, como eu já tinha dito antes, que isso vai virar o estruturalismo na sequência, né? Todo mundo começa a se apoiar muito nessa questão estrutural pra gerar plásticas e formas, né? Então eu acho que esse é um legado grande que fica do brutalismo. Concordo com o Guga. É interessante esse olhar revisionista, vamos dizer assim, e também olhando um pouco pra frente do que das novas urgências e demandas do planeta, né? Eu acho que essa simplicidade, essa questão dos materiais na sua melhor aplicação e eficiência, né? Essa certeza e pragmatismo, né, da aplicação, não resta dúvida, né? Eu não vou usar o material para depois verificar qual é o melhor tipo de continuidade ou complementação. Então isso demanda um alto grau de saber técnico, né? Eu acho que são temas, né, que circundam hoje o mundo contemporâneo que o brutalismo coloca. E aí o Lelé talvez é um dos... Vamos tentar pegar uma figura nacional assim que seja essa expressão. Pô, Lelé
Lelé. Lelé tinha que estar aqui hoje ensinando mais nas escolas de arquitetura. Na minha visão, gente, o brutalismo, dentre todas as suas ramificações, eu aprecio muito mais o brutalismo brasileiro. Gosto muito da forma como ele é feito. Como você, Guga, eu sou um cara que, para mim, o brutalismo é um dos estilos preferidos, assim, né? Eu sempre fui um cara que foquei nas coisas mínimas, desde a faculdade até hoje. Mas a relação que a gente tem do espaço construído com o paisagismo, com vegetação, e daí entra de novo o nosso clima, onde a gente tem a possibilidade de ter paredes que não são paredes, que são basicamente peles de vidro. Daqui eu estou pegando um exemplo, principalmente numa casa, em que você pode ter uma ventilação cruzada sensacional. Então você transcende a escala do construído e você começa a gerar outras coisas, né? Conforto térmico, relação com o verde e assim por diante. Essa simplicidade dos materiais, não só do concreto, e aqui como a gente fez, começando com azulejo e etc., mas mesmo hoje, onde o concreto está sendo muito utilizado com a madeira e outros elementos, isso para mim está muito claro que tem um esforço estrutural enorme para fazer essas coisas ficarem de pé, mas por outro lado ele é tão sutil, ele é tão simples, ele pousa, né? Praticamente pousa nos terrenos e ele permite com que os espaços sejam fluidos, que as coisas sejam fluidas, não tem uma dificuldade de interpretação e nem uma vontade do arquiteto de mais é melhor, né? Vamos colocar mais, né? Eu acho que justamente o oposto disso é o que a gente precisa nas nossas vidas de hoje, né? Enfim, imagina você chegar numa casa, eu fico me imaginando chegando no final do dia numa casa totalmente barroca, com estátua, com pintura, com cores mil, assim, né? No teto, na parede, no piso, etc. Eu chego em casa tão estressado, tão cansado, que tem que ser uma coisa sutil, uma coisa mínima, uma coisa que tenha contato com vegetação, com a natureza, que tenha a brisa, tenha o vento, tenha a luz natural, etc, etc. Cara, eu não sei dizer exatamente o que o brutalismo traz de legado enquanto algo que vai perdurar. Obras brutalistas, do jeito que a gente está falando aqui hoje, como estética, elas acontecem até hoje, principalmente aqui no Brasil, por conta do concreto armado ser um material muito utilizado, né? E eu acredito que, assim, o brutalismo, ele não deixou um legado, ele tá aí ainda, né? De alguma maneira. Não só pelo Lelé, não só pelos paulistas, mas, por exemplo, no Brasil, eu acho que ainda a gente pode melhorar essa relação que a gente tem com o concreto, principalmente por conta de utilizar uma mão de obra melhor, mas estou falando aqui de um mundo utópico, se a gente conseguisse fazer isso, né? Eu acho que a gente precisa também ter uma avaliação mais carinhosa, algumas vezes, com algumas obras, né? Por exemplo, a prefeitura de Boston, eu tive a oportunidade de visitar o edifício, você vê em foto, ele é horroroso, mas se você começa a entrar no edifício, perceber como é que é o espaço, como diz o Rafa, ele é fantástico, né? Ele te dá uma certa introspecção que, curiosamente, você não vê em outras obras que tem muita luz, muito vidro, né? Muito transparente, e esse aspecto, para minha personalidade, eu acho muito interessante. Tô falando aqui de uma coisa mais pessoal, mas, assim, apreciar algumas obras brutalistas com maior detalhe, eu acho uma coisa importante como inspiração também. Bom, depois desse papo que a gente foi de lá pra cá, lançou o século XX, XXI todo, a gente vai pra rodada de dicas. Então, pra gente finalizar com a rodada de dicas, vou chamar o Rafa. E aí, Rafa, tá com sua dica? Opa, beleza, tô com a minha dica sim. A minha dica, nas pesquisas que eu fiz, que não foram muitas, eu via que tinha sempre uma dissertação sendo referenciada. Uma dissertação de mestrado da Maria Luísa Adam Sanvito. Ela foi orientada pelo Edson Mafussi. A dissertação dela, Brutalismo Paulista, uma análise compositiva de residências paulistanas entre 57 e 72. Mas o interessante é que ela faz um resgate cronológico de diversas obras que foram construindo essa visão até chegar na interpretação paulista, né, dessa arquitetura, e acho que meio que também isso é um desdobramento aqui da nossa conversa, e tem um pouco a ver também sobre essa ideia de legado e tal. Então fica a dica aí, a dissertação de mestrado da Maria Luísa Adam Sanvito, Brutalismo Paulista, uma análise compositiva de residências paulistanas entre 57 e 72. E aí, com a orientação do Mafus, claro, né, tem super análise assim de cada uma das edificações que ela seleciona, é bem legal, a gente vai deixar o link para vocês nos comentários. Caio, tá com a sua dica? Eu tenho duas dicas. A primeira dica é, nós falamos de uma série de nomes aqui, e se tiver algum nome que você não tenha ouvido ou que tenha curiosidade de conhecer mais, então a gente falou, obviamente, de Corbusier, mas a gente falou também de Paul Rudolph, a gente falou de outros arquitetos aqui, com toda essa gama. Vale muito a pena conhecer a obra desses arquitetos que fizeram projetos no
mundo inteiro com essas disseminações e ramificações do brutalismo como um todo. Em especial, a gente não falou, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Louis Kahn. Para mim é um dos meus top arquitetos, acho que está no meu top 5 arquitetos. As obras do Louis Kahn realmente são sensacionais e elas merecem uma atenção principal, né? Minha segunda dica, eu falei lá no começo do cast sobre essa questão dos kindergarten e como no século XIX houve então essa preparação que começou na infância dos jovens, dos menininhos, né, alemães, mas como o conceito de kindergarten foi expandido para o mundo inteiro, preparou então as novas gerações para a virada do século XX para abraçarem o moderno. É um podcast chamado 99% Invisible, vou colocar o link aqui, e o nome deste cast em específico chama Froebel's Gifts. Froebel é a pessoa que inventou o conceito de kindergarten e é justamente a busca dele pela abstração, pelas cores primárias e assim por diante. Enfim, essas são as minhas dicas. Muito bom. Guga, sua dica. A minha dica é um artigo do Miriam, de um designer chamado Craig Berry, que ele fala sobre distopias no cinema e ele fala de brutalismo na arquitetura, em cultura pop. Eu vou deixar o link aí com vocês ficam aí na descrição. Que é um tema que a gente já falou várias vezes, né? Pô, a gente já falou em Akira, falou em High Rise, falou em... Putz, então acho que o cara sintetiza aí algumas dessas ideias que a gente já falou nos outros casts. Minha dica vão ser 2 vídeos. Se você quiser aprofundar bastante nesse tema brutalismo, e se você consegue entender bem inglês, tem 2 vídeos documentários da BBC, feitos por um cara que é o crítico de arte, que chama Jonathan Meades. O vídeo é o Bunkers, Brutalism and Bloody Mindedness, Concrete Poetry. Tem a parte 1 e a parte 2. Os 2 vídeos estão no Vimeo, e a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês. A gente vai deixar também outros links aqui dos artigos que foram referência pra gente para fazer esse episódio e espero que vocês gostem. Deixa eu despedir aqui da nossa turma, agradecer ao Caio. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes, como sempre. Muito obrigado, galera. Guga, é só o segundo que a gente tá gravando junto, né? A gente tem que gravar mais junto. É sempre divertido dividir o espaço contigo. Caraca, esse é o segundo? Pra mim esse é o terceiro. Não, é o segundo. Esse é o terceiro. É porque o primeiro, o Adilson esqueceu de gravar, a gente teve que gravar ele 2 vezes. Ah, por causa disso. Mas já tá combinado aí, Caio. A gente vai participar do 100º. É isso aí. Estaremos juntos, né? É isso aí. Pois é. Muito bom, muito bom. Agradecer, Daniel. Guga, brigadíssimo. Agora te chamando pra não falar de cinema, pra falar de brutalismo. Depois de 200 edições, né? Finalmente. Isso aí. Rafa, mais um, né? Mais um. Muito obrigado, Caio, Guga, pela presença. Tava com saudade de fazer casts assim sobre história e tal. Nos permite resgatar algumas coisas que ficam empoeiradas, né? Quando a gente tá em outra rotina de vida. Valeu, obrigado pela presença. Então é isso, pessoal. A gente volta daqui a 15 dias com um episódio do 100º e até mais.